ano. Hoje no nosso vídeo de ciências nós vamos iniciar um conteúdo novo. Nós vamos ver um pouco sobre o corpo humano. Você vai utilizar o seu livro didático das páginas 66 até a página 68 e nós vamos realizar também a atividade do livro de reforço na página 200 e 201. Abra aí o seu livro didático na página 66 para a gente iniciar a leitura. O corpo humano. Dentre todos os seres vivos, o ser humano se destaca por ser o único capaz de raciocinar, o que faz com que ele possa modificar radicalmente o ambiente à sua volta. Então, o ser humano é o único ser vivo com a capacidade de raciocínio, né? Ele é dotado de inteligência, tem a capacidade de pensar. E com essa capacidade, ele é capaz de modificar tudo ao seu redor, tornando as coisas, né? Fazendo com que as coisas possibilitem a sua vida, né? Melhorem a sua condição de vida. Mas você já parou para pensar a respeito de que somos formados? Neste capítulo vamos entender como o ser humano é constituído. Assim buscaremos desvendar como é organizada essa incrível máquina que é o nosso corpo. O ser humano é formado por milhares de células de tamanhos variados. Por isso dizemos que os seres humanos são multicelulares. Esses diferentes tipos de células são responsáveis por diferentes funções. Cada função é realizada por um conjunto de células iguais, que damos o nome de tecido. Quando os tecidos trabalham em conjunto, formam os órgãos. Nosso corpo, portanto, é composto por uma série de órgãos que desempenham cada um uma função diferente. Mas, quando esses órgãos realizam uma função em comum, formam um sistema e a união do sistema constitui o corpo humano. Vamos ver aqui mais detalhado. Vimos em vídeos anteriores que o ser vivo, ele tem ciclos na sua vida, não é? Ele nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. O ser vivo nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Acabamos de ver agora que o ser humano é o único ser vivo dotado da capacidade de raciocínio, dotado de inteligência, o que o faz capaz de transformar o mundo ao seu redor. E agora nós vamos ver como é constituído o nosso corpo. Veja bem, o nosso corpo, ele é formado. Vamos fazer uma revisão para chegarmos ao conteúdo propriamente dito. O nosso corpo é formado por cabeça, tronco e membros. Né? Na cabeça encontram-se os olhos, o nariz, a boca e os ouvidos, as orelhas, né? Então, na cabeça nós temos olhos, ouvidos, boca e nariz. E nessa região aqui da cabeça, onde localiza-se o crânio, nós temos o cérebro. O crânio é a parte responsável por proteger o nosso cérebro, que é o órgão que comanda todo o nosso organismo. Aliás, todo o nosso corpo, todos os movimentos. No nosso corpo, nós temos movimentos que são voluntários, que são aqueles movimentos que você faz por conta própria, por vontade própria. Por exemplo, eu quero pegar essa garrafa. Então, eu peguei a garrafa porque eu quis pegar. É um movimento voluntário. Eu quero andar, me locomover. Então, eu mudo de lugar. É um movimento voluntário, eu estou realizando porque eu pensei e aí o meu cérebro manda o comando para os músculos e eu executo essa tarefa. Mas existem também os movimentos que são involuntários, como as batidas do seu coração, movimento de respiração e tantos outros órgãos no nosso corpo que funcionam involuntariamente. Você não necessita ficar
dizendo para o seu coração bater, para o seu pulmão efetuar o movimento da respiração, né? São coisas que ele executa obedecendo o comando do cérebro. Então, cabeça, nós temos olhos, nariz, boca, ouvidos e o cérebro que está localizado aqui, sendo protegido pelo nosso crânio. Essa é a parte da cabeça. Nós temos agora o tronco. O tronco está dividido em tórax e abdômen. E temos os membros superiores, que são braço, antebraço e mãos, e os membros inferiores, coxa, a perna, né, o pé. Aí mais adiante, já no nosso conteúdo, nós acabamos de ver que o nosso corpo ele é formado por células. Essas células, o conjunto dessas células formam os tecidos. O conjunto desses tecidos vai formar os nossos órgãos. Os nossos órgãos, quando trabalham em conjunto, formam os sistemas. E o sistema compõe o ser humano. Então, as células, aqui nós temos o exemplo de uma célula. Essa aqui é uma imagem de uma célula humana. Tia não vai destacar todas as partes, mais adiante nós veremos. Mas aqui nós temos o nucleolo da célula, o núcleo. Essa parte aqui do meio, onde localizam-se essas partículas, vai se chamar citoplasma. E aqui nós temos a membrana plasmática. Então, a membrana é como a pele que cobre, que reveste a célula. Membrana, citoplasma e núcleo. Mais adiante em estudos posteriores, nós vamos ver cada uma dessas partes que compõem a célula. Então, essa é uma célula humana. O conjunto de células formam os tecidos. O conjunto de tecidos vai formar o órgão. Aqui nós temos um órgão. Qual é esse órgão? É o nosso coração. Então, ó, o conjunto dos tecidos formam os órgãos. Aqui nós temos o exemplo do coração. Os órgãos, trabalhando em conjuntos, formam os sistemas e os sistemas compõem o ser humano. E aqui nós vamos ver alguns sistemas que fazem parte do nosso corpo. Nós temos o sistema digestivo, o sistema respiratório, sistema respiratório. Temos aqui o sistema cardiovascular, o locomotor e o sistema urinário. Vamos falar um pouquinho, né, sobre cada um deles. Então, como nós vimos, o nosso corpo é formado por vários tipos de células, que por sua vez formam os tecidos, que formam os órgãos, que trabalham em conjunto formando o sistema e tornando o nosso organismo vivo. Aí você vai observar aí, abaixo no seu exemplo, os diferentes níveis de organização do nosso corpo, não é? Esse aqui, célula, tecido, órgão, sistema e o ser humano. Mais abaixo você tem a imagem da célula, não é? Que você pode observar no seu livro. E aí nós vamos ver, os sistemas trabalhando em conjunto formam o organismo. E esses organismos têm as funções de manter o corpo em funcionamento. Para que eles estejam funcionando bem, é necessário que todos os órgãos possam trabalhar em harmonia. E cada órgão desempenha um papel importante. Na página 67, nós vamos ver aí os sistemas que acabamos de ver. Veja um pouco sobre o sistema digestório. Ele é responsável, observa aqui o sistema digestório, ele é responsável por absorver o que comemos e também eliminar as substâncias do nosso corpo. Então, você tem aqui a cavidade da boca, né? Por onde entra o alimento, e aqui temos glândulas salivares, a faringe, o esôfago, estômago, fígado, a vesícula, pâncreas, e aí nós vamos ter o intestino grosso, o intestino delgado e o reto, por onde nós eliminamos
as substâncias que são desnecessárias ao nosso organismo. Aqui nós temos o sistema respiratório, né? Temos os pulmões, que são os órgãos responsáveis por efetuar a troca gasosa. Na respiração, o oxigênio entra pelas fossas nasais, que são as cavidades que estão no nosso nariz. É filtrado por pelos que estão aqui, então o ar entra no seu organismo puro, ele é filtrado, ele entra limpo. É aquecido para ficar a temperatura ideal ao nosso corpo, nesse trajeto até chegar aos pulmões, onde ocorre a troca de gases. Você inspira o oxigênio e expira o gás carbônico. E esse é o diafragma, é o músculo que é responsável por auxiliar os pulmões no trabalho da respiração. Aqui nós temos o sistema urinário. Quais são os órgãos? Sabe que você tem o rim, né? O uréter, a bexiga e a uretra, por onde é eliminada a urina. Sistema urinário, além de filtrar o sangue, ajuda na eliminação de substâncias tóxicas do nosso organismo através da urina. Então, os rins são os órgãos que filtram o nosso sangue e eliminam tudo que é impureza através da urina, que fica armazenada na bexiga. Aqui nós temos o sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular leva o sangue para todo o corpo. Dele fazem parte o coração, né? O órgão aqui, ó. O coração faz parte do sistema cardiovascular, ele está aqui. E todos os vasos sanguíneos, é o coração, o músculo responsável por bombear todo o sangue do nosso corpo. Ele funciona como uma bomba, bombeando o sangue através dos vasos para todo o nosso corpo. Temos aqui o sistema de sustentação e locomoção. Sistema locomotor, o esqueleto e os músculos são o que compõem e que possibilitam a sustentação e a locomoção do nosso corpo. Ele dá equilíbrio ao corpo e transporta para todos os locais onde queremos ir. Você vai ler com bastante atenção o conteúdo no seu livro e nós vamos agora para o exercício. Com as palavras do quadro abaixo, complete as frases a seguir. Um conjunto de células forma, que nós acabamos de ver, você vai completar. O conjunto de células forma a união dos sistemas forma os seres humanos são formados por milhares portanto, são seres são formados por conjunto de tecidos. Quem é aqui que é formado pelo conjunto de tecidos? Então, completem aí as frases e vamos para o segundo. Marque com X as afirmativas corretas e corrija as erradas. Você vai ler essas frases que estão aí abaixo, vai marcar com X todas as que estão corretas e as que estiverem erradas você vai corrigir. Os seres humanos são organismos multicelulares, é certo ou errado? Se for certo, você marca um X. O sistema digestório é responsável pela nossa respiração. O sistema digestório é responsável pela respiração? Se for certo, marca um X. Se for errado, você vai escrever essa frase na linha abaixo da forma correta. E aí você vai ler as demais e vai fazer o mesmo processo. Certo, marca o X. Errado, escreve corretamente. Terceiro, escreva as palavras que representam o esquema da estrutura do ser humano, do mais simples ao mais complexo. Então, você vai observar no vídeo, vai observar no seu livro, quais são as palavras que demonstram aí o esquema da estrutura do ser humano. Começando da célula até a estrutura completa. Marque na tabela abaixo certo ou errado, de acordo com a informação. O ser humano é unicelular. Essa afirmação é certa? Ele é unicelular ou ele é multicelular?
B. O corpo humano é formado pelo conjunto de sistemas que trabalham de forma organizada. C. Um conjunto de vasos formam um sistema. D. Todos os órgãos trabalham juntos e desempenham funções diferentes. Então, você vai lendo, observando a letra e vai marcando o que for certo e o que é errado. Aí, conclui a atividade da página 68 e vai para o seu livro de reforço. Na página 200, aí nós vamos continuar respondendo. Você vai marcar V na verdadeira e F na falsa. Vai ler todas essas informações aí. O que for verdadeiro, coloca V. O que for falso, coloca F. O ser humano é formado por milhares de células de tamanhos e formas iguais. Falso ou verdadeiro? Leia cada uma dessas e marque. Segundo, diante do que foi estudado, responda. O que é necessário para termos todas as funções do corpo funcionando bem? Terceiro, marque um X na alternativa que indica a ordem correta. Então, você vai observar a ordem da estrutura do corpo humano, partindo da célula até a formação, e vai marcar um X naquele que explica a ordem corretinha. Quarto, preencha os retângulos com os nomes dos sistemas que compõem o nosso corpo. E aí, em cada um desse quadrado, você vai escrever um sistema que compõe o corpo humano. Quinto, complete a cruzadinha. Um conjunto de células iguais forma um. Os formados por um conjunto de... Quem é formado por um conjunto de células? O ser humano é formado por milhares de... Quando os órgãos realizam uma função em comum, eles formam um. E a união dos sistemas constitui o... Então, depois que você responder da letrinha A até a letrinha E, você vai preencher a cruzadinha com as palavras que completaram as frases. Aí, conclui a sua atividade. É um assunto bem interessante, né? A gente conhecer a estrutura do nosso próprio corpo. Então, você lê com atenção o seu conteúdo, responda a sua atividade e manda para mim. A gente vai fazer a correção e vamos continuar os estudos no próximo vídeo.